Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje estar falando para vocês sobre o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico, tá bom? Então, ainda continuando o nosso estudo no ciclo trigonométrico, nós vamos estar trabalhando a questão do seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. Nós sabemos, pessoal, vamos relembrar o que é seno, né? Seno é o cateto oposto de um triângulo, de um ângulo interno de um triângulo retângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente desse ângulo dividido pela hipotenusa. E nós, pessoal, para falar sobre o ciclo trigonométrico, que é também chamado círculo trigonométrico, nós temos que relembrar da nossa circunferência, né, do nosso ciclo trigonométrico aqui. No círculo trigonométrico, é possível encontrar valor do seno e cosseno do ângulo alfa qualquer. Então, dentro do seno ou do ciclo trigonométrico, nós podemos encontrar o valor do seno e do cosseno de um ângulo aqui dentro, tá bom? Para tanto, é necessário construir esses ângulos de um círculo trigonométrico, como foi feito a imagem. Olha aqui, para a gente explicar como que vai acontecer. Foi dado um círculo trigonométrico e foi formado um ângulo com eixo X, né, com o eixo das abscissas. Esse ângulo aqui ele foi formado com o eixo das abscissas. Note que, tomando os segmentos BC e AB, ó, AB e BC, AB e BC, ó, AB e BC, paralelos a AD e CD, ou seja, o segmento AB ele é paralelo ao segmento CD e o segmento BC ele é paralelo ao segmento CD, respectivamente. Isso aqui vai formar um retângulo. Então, se eu pego um segmento aqui e trago outro paralelo ligando, lembrando que um desses segmentos aqui ele vai estar ligando um ponto da circunferência, que é o C, até um ponto do eixo X. O outro segmento paralelo na horizontal aí vai estar sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Aí, vamos ligar a extremidade de um segmento com o outro, tanto em cima quanto embaixo, ok? Formando assim o que nós chamamos de um retângulo. Podemos notar a medida do lado CD. Então, eu tenho que o lado CD vai se chamar B1, é igual ao seno de alfa, ou seja, o lado CD é o seno de alfa. Por quê? Na hora que a gente traça a diagonal desse retângulo, aqui com o eixo X é formado θ. E nós sabemos que seno é o valor do cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sabemos o ângulo. Então, o valor do seno aqui vai ser esse lado, B1, ó. Então, B1 é o seno. E com isso, nós podemos ver também que o lado AD vai ser também o cosseno, porque o cosseno é o cateto adjacente dividido pelo valor da hipotenusa. E qual é o cateto adjacente? O A. Então, se o A é o cateto adjacente, A1 vai ser o reflexo se o A é o cosseno, o A1 também vai ter o mesmo valor, que é o valor do cosseno. Se o B é o seno, logo o B1 vai estar sobre o seno. Com isso, nós podemos falar o seguinte: o A não representa o cosseno? O A não representa o cosseno? O A ele vai estar sobre qual eixo? O eixo X ou o eixo Y? O A vai estar sobre o eixo X. O eixo X é o valor do seno, eixo X. Quem está sobre o eixo X? O cosseno ou o seno? O cosseno. Então, o eixo X ele vai representar o cosseno. O eixo Y ele vai representar o seno.
Então, no ciclo trigonométrico, nós podemos falar que o eixo x vai representar o cosseno e o eixo y vai representar o seno. Lá no nono ano, nós falamos também que o valor do cosseno e do seno sempre vão variar entre um negativo a um positivo, né? Então, quer dizer que nas extremidades aqui, como o eixo x vai representar o seno, o cosseno e o eixo y vai representar o seno, nós sabemos que nas extremidades aqui sempre vai ter um positivo e um negativo, ou seja, o eixo x não é o eixo dos cossenos? Sim, lembre-se, eixo x, eixo dos cossenos. O deitado é o eixo do cosseno. Então, nas extremidades, vou ter um positivo e um negativo. A direita da origem vai ser um positivo, a esquerda da origem vai ser um negativo. Ok? Agora, o eixo dos senos, que é o eixo y. Lá em cima vai estar um positivo, lá embaixo vai estar um negativo. Então, um positivo à direita, um negativo à esquerda. Um positivo para cima, um negativo para baixo. Ok? Agora, no ciclo trigonométrico, nós sabemos que as extremidades vai ser 1 e menos 1. Ou seja, o valor do cosseno aqui vai ser um positivo, o valor do cosseno aqui vai ser um negativo. O eixo dos cossenos passa sobre aqui nas extremidades do eixo y? Não. Não passa nas extremidades do eixo y. Ó. Eu vou até pegar aquele outro ciclo trigonométrico aqui e trazer para cá, para vocês prestarem atenção. Quer ver? Só um momento. Pegando ele aqui. Vamos trazer ele para cá. Ó, temos aqui, ok? À direita, aqui acima, temos um positivo, abaixo um negativo. À direita, um positivo, à esquerda, um negativo. Aqui não é 0, aqui não é 180, aqui é 90, aqui é 270 no ciclo trigonométrico. Então, vamos ver os valores do cosseno. Ó, o cosseno aqui é o ponto 1. Então, no 0 e no 360, que são dois pontos coincidentes, significa que aqui é 1, tanto para 0, o cosseno vale 1 tanto para 0, quanto para 360. O cosseno, o eixo do cosseno passou no 90 graus? Não. Então, aqui o cosseno é 0. O eixo do cosseno passou no 180 graus? Passou. O eixo do cosseno aqui vale quanto? O eixo do cosseno aqui vale... O cosseno aqui no 180 vale quanto? Um negativo. O cosseno passou aqui no 270 graus? Não. Então, vale 0. Ok? Agora, vamos olhar o eixo seno. O seno passou no 0 ou no 360 graus? Não. Então, o seno de 0 e 360 graus é 1. É 0. O seno passou, o eixo seno, que é o y, passou no ângulo de 90 graus? Passou, é o ponto mais alto. Então, vale 1 positivo. Passou no 180? Não. Então, é 0. Passou no 270? Passou, mas no ponto mais baixo. Então, é 1 negativo. Ok? Com isso, nós podemos falar o seguinte, que eu tenho seno de 0, que é igual a 1, e cosseno de seno de 0 é igual a 0, e cosseno de 0 é igual a 1. Seno de 90 graus é igual a 1 e cosseno de 90 graus é igual a 0. Seno de 180 é igual a 0 e cosseno de 180 é igual a 1.
Seno de 270 graus é igual a 1 negativo e cosseno de 270 graus é igual a 0. Seno de 360 graus é 0 e cosseno é 1. Ou seja, nós sabemos que esses são os pares, esses daqui são senos e cossenos aí. Agora, pessoal, nós vamos estar trabalhando com vocês aqui a questão onde o cosseno vai ser positivo, onde o seno vai ser negativo, onde o seno vai ser positivo, onde o cosseno vai ser negativo, ou seja, onde cada um deles vai ser positivo ou negativo. Para fazer isso, nós vamos passar o plano, dividir o nosso ciclo trigonométrico nos 4 quadrantes e vamos no eixo, vamos olhar primeiro o eixo cosseno, o eixo X. O eixo cosseno, o seno vai ser positivo nos quadrantes acima, né? Opa, cosseno é o aqui, né? O eixo X, ou seja, eixo X, ó, eixo horizontal. À direita, positivo, à esquerda, negativo. Vamos, para verificar onde o seno vai ser negativo, positivo, vamos esquecer o eixo Y. Então, o cosseno, que é o eixo X, vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante, negativo no segundo e no terceiro quadrante. O seno já é o eixo Y, ou seja, o seno vai ser para cima, positivo para baixo, negativo. Vai ser positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto quadrante. Ok? Então, nós temos isso daí. Gente, eu sei que é muita coisa em uma aula, por isso que na próxima aula a gente vai estar explicando tudo isso, focado apenas no ciclo trigonométrico. Essa aula é apenas uma aula introdutória do seno e cosseno aqui, mas na próxima aula nós vamos estar trabalhando tudo isso voltado dentro do ciclo trigonométrico, onde eu vou estar desenhando com vocês o ciclo trigonométrico e atribuindo tudo isso aí, tá bom? No mais, tenham todos um excelente final de semana, um resto de semana e até a próxima aula. Tchauzinho!